Olá, vamos começar a live sobre mentoria e psicologia com o psicólogo Paulo. Vamos falar sobre as questões de startups e outros tipos de questões. Então, Paulo, ele é mentor de empresa de porte de startups. Ele tem formação em psicologia, também administração e TI, tecnologia da informação. Então, vou aguardar um pouquinho, as pessoas entrar. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta. O pessoal está entrando. O som está ok? Deixa eu já... Paulo. E eu sou psicóloga, trabalho com terapia cognitiva comportamental e terapia do esquema. Pronto, agora já me apresentei o Paulo. Ok, boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo por aqui. Também agradeço a sua presença, Paulo. Está me ouvindo direitinho? Estou, tranquilo. E você? Estou ouvindo sim. Tá ótimo, então. Então vamos aguardar mais um pouquinho ou podemos começar? Vamos ser britânicos? Eu diria assim, né, que esse tema é um tema muito interessante na medida que ele vai envolver algumas áreas, né? E eu fico contente de que você esteja entrevistando a gente, porque você tem todo esse domínio de conhecimento num nível muito alto, né, Julieta? Então, eu acho muito interessante. Ah, sim, com certeza, né? Na verdade, é muito importante, interessante essa questão hoje em dia, né? Muitas pessoas têm esse interesse em saber como funciona e você tem todo esse know-how, né, sobre startups, sobre mentoria e também administração, que é algo muito importante hoje em dia, né? E você trabalha assim com empresas, startups? Hoje, fazendo aí assim, eu venho de exatas, né? Eu comecei com engenharia, depois parei, depois eu fiz administração, fiz psicologia e mais uns negocinhos por aí. O que que acontece? Hoje eu trabalho tanto na parte clínica como no atendimento a CEOs e diretores e gerentes, de uma forma geral, né? Onde a gente pode ir lidando com justamente esse conhecimento entre a parte de psicologia e administração. Ah, certo. E como foi começar com esse tema, assim? Você sentiu, foi um desafio para você? Assim, foi um processo, né? Porque enquanto administrador, eu trabalhei em várias empresas, tanto de nacionais, internacionais, públicas. Então, a gente vai aprendendo um pouco daquilo que o pessoal diria hard skill. O hard Uhum. skill são as técnicas que você aplica e que estão mais vinculadas ao campo onde você trabalha. Então, se eu sou um desenvolvedor de aplicativos, eu conheço algumas técnicas que eu vou aplicar ali. Se eu sou um administrador, eu conheço algumas técnicas, tipo
prioridades, análise de risco, uma série de mecanismos que são aplicados em administração. Com o tempo, eu peguei e percebi que digamos assim, um problema, algo muito mais elaborado, é trabalhar com as pessoas. Elas muito mais necessário. Né? Uhum. Então, eu comecei a me aproximar da parte de humanas e eu resolvi fazer psicologia. Na real, até foi interessante, porque eu gostaria de fazer uma pós, né, e já ir direto. Né? Aqui no Brasil isso não funciona. Lá fora funciona, aqui não. Então eu falei, então vamos fazer a psicologia. Fiz e, de uma certa forma, você vai descobrindo muita coisa. Né? Porque quando você está em exatas e quando você está em humanas, há uma diferença de lógica, de forma de pensar muito grande. E nesse processo de desenvolver psicologia, eu comecei a perceber que tem esse espaço entre os dois que é muito útil. Tem um link ali, né? Que a psicologia tem mais essa questão de ser mais subjetiva e a parte matemática, mais tecnológica, mais objetiva, né? Então, encontrar um paralelo aí entre os dois, né? Porque, assim, na parte de psicologia, a gente acaba tratando aquilo que o pessoal chama soft skills, que seria o quê? Seria todo o processo, digamos assim, mais relacionado com inteligência emocional, com relacionamento, perceber emoções, se ter empatia, conseguir estabelecer uma boa forma de comunicação e de compreensão do outro, né? E então isso é algo que a gente vai conseguindo, como é que eu vou dizer, estar integrando, tá? Justamente por causa das duas formações, né, Juliana? Então tá certo. Yeah. E quem Nossa, tiver alguma pergunta eu ia te também, chamar pelo apelido, eu falei, ai meu Deus, olha a bola fora, né? Desculpa. E então, os principais pontos que você atua, você falou um pouquinho do hard skills, né? E que seria também os soft skills, essa parte também acho que é importante a gente entender melhor. Então, assim, e tem uma terceira parte que eu normalmente gosto de comentar. Repassando, hard skills são as técnicas. É você, digamos assim, é a parte de você saber como lidar com a máquina. Se a gente fosse fazer uma analogia simples, é como você saber consertar o computador. Se eu penso em soft skills, eu estou pensando mais no aspecto de como os programas interagem no computador. Tá? E eu tenho um conceito de self-skill, que é uma coisa que surge quando você une os dois campos. Porque é a tua postura, é a postura individual do administrador, do gestor, perante a empresa, perante a forma de trabalho. Ou seja, quais as crenças, quais os valores, qual a forma que ele gosta, ele preconiza, ele quer que a empresa se dirija. Então, esses três aspectos, eles são, como é que eu vou dizer? É interessante porque quando eu estou pensando como administrador, eu não posso entrar numa postura de fazer uma análise ou de fazer uma intervenção psicológica. E enquanto eu estou pensando como psicólogo, nem sempre eu também vou ter o domínio das técnicas administrativas, por exemplo. Tem que fazer uma separação ali. E esse intervalo é algo onde a gente consegue, digamos assim, lidar muito bem, né? Que a gente tem bastante experiência. Inclusive, e são algumas coisas que a gente poderia até se perguntar, né? Mas, Paulo, não tem coisas que são mais específicas de psicologia? Né?
Então, sei lá, é uma coisa gozada, né? Eu vou propor uma pergunta para todos que estão assistindo, que é a seguinte: perfeccionismo é bom ou é ruim? Né? Depende, né, muito da situação, né? Exatamente. É assim, se eu for pensar num ambiente, por exemplo, de uma cirurgia no cérebro, Uhum. o cirurgião, o neurocirurgião, tem que ser perfeccionista? Precisa ser preciso, né? Na verdade, é buscar Precisa. a Quanto mais precisão. ele for, melhor, certo? É, Agora, alguém aqui já pintou uma parede em casa? já. Meu, eu não sei vocês, tá? Eu vou jogando aquele troço lá e seja o que Deus quiser. Tirando um lugarzinho eu tenho que juntar, o resto vai. Ou se eu estou Vai numa indústria, passando, né? vai passando, entendeu? Quer dizer, então, é muito da gente perceber qual o contexto da onde a gente está, aquilo que você falou. Agora, se a pessoa é perfeccionista demais, no lugar errado. Tá? É. Aí se trata, eu acho até que aí você pode orientar a gente como como você lidaria com uma situação dessa, até Uhum. no. O que se indicaria para essa pessoa? É, como eu trabalho muito com a terapia do esquema, né? Trabalho muito com a questão do perfeccionismo da forma negativa, né? Porque perfeccionismo gera insegurança, estresse, as pessoas não conseguem nem relaxar em momentos de lazer, né? E não, às vezes o trabalho precisa ser bem feito, né? Não perfeito. Então, aí nesse sentido é positivo a pessoa buscar ali, não, agora eu não vou ter essa postura crítica exagerada, né? Não vou. E na verdade é um esquema, né? Postura crítica exagerada, perfeccionismo, acaba atrapalhando muito e gerando muito estresse, até burnout, né? Então, nesse sentido ali, é melhor fazer as coisas de forma mais tranquila, né? Assim, fazer bem feito, não precisa ser perfeito, porque senão fica uma questão até angelical, né? Não, eu quero exatamente daquele jeito, né? E em muitos casos não existe isso, né? Então, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante, perdão, que quando a gente está, existem coisas que são mais adequadas de serem elaboradas numa terapia. Uhum. E existem coisas que são mais, que devem ser resolvidas com o administrador, com o diretor, com o gestor. E tem alguma uma reunião real onde Uhum. os C-levels, os diretores da empresa, estão tratando de elaborar alguma decisão necessária para a empresa e o psicólogo, mentor, fica lá, digamos assim, eu vou brincar, de papagaio de pirata. A gente fica lá olhando. Né? E conforme você vai acompanhando, você consegue perceber momentos em que há falta de hard skills. É Uhum. interessante, né? Às vezes a gente pega e fala assim, mas será que uma empresa ela vai ter lacunas desse tipo de coisa? Às vezes tem. Eu já vi algumas startups que quando você está conversando sobre, por exemplo, produto, tocar, eu vou usar um exemplo bem óbvio. Tá, ok? Uhum. Então, se tiver uma fábrica de salgadinho, o meu salgadinho, que é de coxinha de frango, e o meu salgadinho, que é risoles de camarão, ele tem que ter um custo diferente. Eu não posso misturar É, um com o outro, é entendeu? Eu verdade, tenho que né? Mesmo saber. porque custa mais, né? Exatamente. Então, eu tenho que ter uma ideia melhor de como apurar custos. Então, isso é um hard skill. De repente, esse tipo de coisa eu não vou ensinar lá, porque eu vou dar a indicação. Falar, olha, Uhum. dá uma pesquisada nisso, que isso aqui vai melhorar a tua visão do teu negócio, da tua empresa. Agora, tem momentos em que
um ou outro faz erros de comunicação. Quer Ah, dizer, você sente claramente que a pessoa, sei lá, entrou no meio da conversa do outro. Um deixou o uhum. outro acabar a argumentação. Aí você pontua. Fala, Uhum. olha, dá uma paradinha, né? Quer dizer, eu costumo fazer esse sinal, né, Ah, de sim. jogo, né? Já Tempo, tem os e símbolos entro e assim falo. para eles pararem. Exatamente. Inclusive, é uma coisa que, conforme a gente vai desenvolvendo esse trabalho, alguns símbolos ficam padrões. E se estabelece uma linguagem onde todos os participantes daquela reunião começam a ficar mais ativos, né? Ah, sim. Então, é uma coisa muito. Por outro lado, em alguns momentos, a gente pega situações de uma discussão pessoal, que Uhum. não é em relação ao tema. E aí Ah, a gente pode, como a gente está embasado nos dois lados, você pode pontuar, pode elaborar aquilo lá, às vezes na reunião, às vezes depois. ah, sim. E você utiliza também de formas de assertividade, né, de comunicação não violenta, né, assim, para Sim, para gerir o momento ali, né, porque às vezes pode ser mais sim, acalorado, né? sim, sim. Apesar que, digamos, o ideal, que normalmente eu gosto de estar. Eu vou responder duas perguntas aí, então. Eu vou falar, eu tento ser o mais zen possível. Não que eu Uhum. consiga, tá? Ah, sei. É bom deixar isso meio claro. Em alguns momentos que eu pego e falo, não, peraí, como é que a gente lida com algumas situações? Porque o que acontece? Uma das coisas interessantes, e isso eu penso de uma forma geral para todos nós chegamos até aqui porque nós temos essas qualidades e defeitos. Então, Uhum. como é que eu vou dizer? Entre aspas, a gente é perfeito. Agora, pode ser que uma ou outra qualidade que eu tenho, ela foi mais útil no passado. Ah, sim. Então, talvez hoje eu tenha que reduzir um pouco, colocar uma espécie como vou dizer, de um dial, de um controle para dizer se eu vou usar aquilo lá com mais intensidade ou menos intensidade. Ah, certo. Então, esse tipo de abordagem possibilita a gente, como é que eu vou dizer, abrir muito para lidar com o outro, porque eu vou trabalhar muito individualizado. Individualizado quer dizer que eu vou estar prestando atenção naquela pessoa. Se aquela pessoa é uma pessoa mais sensível, Uhum. tá? A gente vai conversar com mais sensibilidade. Se aquela pessoa é uma pessoa já mais agressiva, mais assertiva e que é difícil de estabelecer uma comunicação, eu vou usar o método mais apropriado. Quer dizer, se de repente eu tiver que dar aqui isso que eu fiz agora, um tranco, né? Às vezes até Ah, sim. visual, não precisa ser verbal, eu uso. Agora, a ideia básica, e eu acho que aí você fez uma ótima pergunta, Julieta, é o seguinte: para desenvolver essa comunicação, eu entendo que a gente tem que ir treinando para toda a equipe comunicação não verbal, a gente dá uma pequena pincelada de análise transacional, que é um Sim. processo, uma abordagem de 1950, da Universidade de Califórnia, que é muito interessante porque ela é simples. Tá? Ah, Ela dá para ir até níveis altamente complexos, mas se você for no básico dela, você dá uma ferramenta de percepção de comunicação. Ou ela seja, trabalha é, percepção de comunicação, então, né? porque assim, como é que eu vou dizer? O exemplo mais simples é, se você entra numa discussão no papel de pai, quer dizer, o Uhum. pai é aquela pessoa que está exigindo, tá? Provavelmente a outra pessoa vai se posicionar como filho, como criança. Ah, E sim, vai ela ser vai mais ser ou submisso, né? rebelde ou submissa, exatamente. O rebelde. Exatamente. Então, isso aí é uma maneira
das pessoas irem tomando contato, não só com os outros, como consigo mesmo. Uhum. Tá? Vai tendo essa interação e você vai ajustando ali. E tem toda essa parte embasada também teórica, né? Que eles vão aprendendo. Conforme for andando a carruagem, você vai vendo o que é necessário, o que não, né? Fica, inclusive, um processo muito interessante, né? Porque que nem essa abordagem de análise transacional, ela pode ser usada na família, pode ser usada assim, em N pessoas. É muito simples. Né? Ah, Ela é facilmente absorvida. Eu ensinei para os meus moleques quando eles tinham 10, 11 anos. Quer dizer, é então já algo que... usou em E é casa claro, também. tadinhos deles, né? Eles sofreram, tá? Imagem. O... Vamos. De uma forma, né? Uma coisa, né, que eu sinto, por exemplo, eu tenho a impressão que ferramentas mais sofisticadas, como as que você tem, como você falou, Uhum. terapia do esquema, tudo, eu não sei quando que você as usaria para um gestor, para um administrador. Eu tenho curiosidade sobre isso. Como eu trabalho mais na parte individual, né? Então, trabalharia com ele. Bom, como eu trabalho com algumas pessoas, né? Já trabalhei também que trabalham em startups, TIs, né? Ajuda ali a mapear onde a pessoa pode melhorar, onde não, né? Tanto na parte pessoal quanto na parte do trabalho, essa questão mesmo perfeccionismo, postura punitiva, né? O que está atrapalhando, ou mesmo até a questão da procrastinação, do autocontrole, autodisciplina, que é importante também para o trabalho caminhar também, né? Muitas pessoas às vezes têm essa questão de deixar para a última hora, mas consegue. Então, de certa forma, tá tudo bem, né? Às vezes não precisa se preocupar tanto, mas se tá atrapalhando, tá deixando a pessoa ansiosa, né? Então, isso a gente trabalha e as ferramentas que utiliza são muitas, né? Questionários, são exercícios, pensamentos socráticos, que são questionamentos que a gente questiona, né? A forma de pensar da pessoa, como Sócrates usava antigamente, né? De uma forma mais psicológica, vai ajustando o pensamento para que ele se sinta mais à vontade, se sinta mais com qualidade de vida e saúde mental também, né? Que é importante para lidar com outras pessoas, para ele mesmo, né? Mas com certeza no ambiente de trabalho é preciso essa questão de interação com os outros, né? Para também não ser passivo nem agressivo, né? Se realmente ter essa assertividade de comunicação. Então, dessa forma que eu trabalho com a terapia do esquema e terapia cognitiva, né? E você me lembrou uma coisa muito interessante, que às vezes eu vou... nós temos uma ideia de que a parte pessoal, familiar, não interfere no trabalho, ou não deveria interferir no trabalho. Esse Uhum. aspecto é uma coisa muito interessante. Primeiro porque eu não consigo imaginar alguém que tenha duas personalidades, né? Que seja o Batman e o milionário, né? Essa cisão, assim, né? Essa cisão, eu não consigo imaginar isso. Quer dizer, alguém que de repente, sei lá, é perfeccionista no trabalho e não é perfeccionista em casa. Ele é agressivo no trabalho e não é agressivo em casa. Ou ele é agressivo em casa e não vai ser agressivo no trabalho. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico... eu percebo assim, que isso é um assunto que deve entrar no processo de interação entre o pessoal que dirige a empresa. Esse Uhum. aspecto é um aspecto assim, que, conforme você vai trabalhando com a equipe de diretores e ela vai evoluindo, você pode se propor a situações de você realmente abordar. Às vezes, uma pessoa está com um problema sério, Ah, tipo, estou me separando, ou
Tipo, algum familiar está com uma doença terminal, Uhum. ou estou profundamente preocupado com meu poder dentro dessa empresa, estou com vontade de ir embora, achar outro lugar. Quer dizer, e Ah, são coisas. E você pode fala, ser pô, mas também. você consegue discutir isso? Às vezes sim, às vezes não. Depende do grau de abertura dessa equipe de direção. Agora, a ideia é que essa equipe ela passe a trabalhar num conceito um pouco mais moderno. Uhum. Aquela ideia de como eu trabalhei num banco que tinha esse provérbio, né? Eles diziam o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer Ah, dizer, sim, é um famoso, né? negócio famoso, né? Quer dizer assim, ó, eu mando e você faz. E o que acontece? Hoje em dia é difícil uma postura desse tipo, porque nós temos um universo muito acelerado. Sempre teve mudanças, tá? Quer dizer, É. tinha diligência, teve trem, só que agora a coisa está indo muito depressa. Assim, num nível, é, coisas que antes demorariam, digamos, uma geração para Uhum. serem implantadas, para trazer uma mudança, hoje você dá 5 anos e o negócio já está aí funcionando. Então, isso exige uma rapidez de resposta muito grande, que Uhum. não é viável para um cérebro só. Então, eu tenho que ter uma estrutura de coordenação da empresa que seja altamente dinâmica. Alguma coisa. O pessoal tem um nome bonito para isso, né? Tem vários nomes. Né? Aliás, hoje em dia nós estamos na época de dar nome para as coisas, né? É Quer dizer, verdade, se né? Os você der nomes um cada nome. vez mais chiques, né? Cada vez mais. Se você der um nome bonito, vende mais, né? É verdade. Então, o que acontece? É assim, há uma. é, Como é que eu vou dizer? Um processo de holacracia, em que você tem, digamos, estamos numa equipe de, sei lá, 6, 7 pessoas. Tá? Uma pessoa é especialista em farmácia, outra é especialista em engenharia. Quer dizer, dependendo do tópico, aquela pessoa que é a mais qualificada, ela entra coordenando aquele trecho da discussão, da elaboração. Não é fácil, porque aí tem esse negócio chamado seguinte, né? O ego. É, Todos nós queremos mandar, né? imagino que tenha Eu, eu pessoas, né, também um pouco mais narcisistas, outras mais diversas, né? Diversos tipos de ego, né? tenho, com certeza. Assim, eu brinco, apesar que eu vou citar uma coisa que nem todos. Eu gosto como hobby, que é astrologia, né? Eu tenho o meu ascendente é leão. Eu gosto de palco. Quer Ah, dizer, e às vezes você pega justamente numa reunião extremos, ou uma pessoa que gosta muito de participar, ou uma pessoa que se sente inibida para participar. Então, esse fica tipo de calada, né? ajuste, E fica reclusa, né? então esse tipo de ajuste, ele deve ser elaborado, deve ser feito, né, na Uhum. empresa. Eu já andei desenvolvendo esse tipo de trabalho com algumas áreas, algumas grandes. Eu trabalhei para o IFE, lá a gente fez uma avaliação da cultura e viu o que precisaríamos estar fazendo para estar atualizando o pensamento do servidor público, porque o que acontece? Nós, na área pública, também existe a necessidade de, como é que eu vou dizer, desburocratizar, de começar a evitar o uso de papel, Ah, começar a usar toda uma que é série de importante, né? processos que de repente, então, em outras situações também, para fintechs, que são startups da área financeira, esse tipo de trabalho ele ajuda muito. E eu estou falando demais. Uhum. Lembra que eu falei para você que você pode me puxar a orelha, tá? Sim, é que eu tô buscando também compreender melhor, né, essa área, que também é uma área bem importante, né, mas também que tem as partes mais específicas, né, então
Então, eu gostaria de saber mais também essa parte da administração. Então, você, como que você faz com essa parte, né? Que também é Então, importante. essa parte da administração também é um ótimo tema, porque o que acontece? Vamos pegar uma empresa, é, vamos imaginar uma startup, mas vamos imaginar uma assim, bem diferenciada. Ela está fazendo um produto que não existe. Uhum. É o tal de metaverso. Né? O que é isso? É Deus isso é sabe. tão novo, né? A ideia básica do metaverso é o seguinte: nós poderíamos estar conversando agora como se fôssemos hologramas. O E Avatar, aí, né? Que é o, um o avatar. Avatar. Uhum. E aí você poderia falar, não, mas eu quero aparecer nessa reunião, eu quero aparecer mais chique. Então eu vou querer um terno, sei lá, de uma marca famosa, e eu pago para o meu avatar poder aparecer com esse terno. Que é para eu dizer Ah, que tenho dinheiro. Quer hoje dizer, tem então até tem um desfile negócio. de modas, né? Com roupas É, da Gucci, essas lojas, Armani, né? então, é um outro mundo. Agora, aí fica aquela pequena pergunta: como é que eu vou avaliar o retorno da empresa, o faturamento da empresa? Como é que eu vou saber quanto essa empresa vale? Como é que eu vou É. dar preço? Como é que eu vou dar preço no meu avatar? Esse terno que nós estamos falando aí. Como, É, é, tá, esse é como um jogo de videogame, assim, de certa forma, né? Não é bem, mas também no videogame tem isso, né? Também, né? Da pessoa comprar coisas ali, né? E artefatos. sim, e aí? Quer dizer, então, essa empresa, digamos assim, digamos que eu montei uma sala de. Eu tenho uma sala de reunião onde eu vou fazer uma apresentação Uhum. virtual nesse metaverso. É, será que vale a pena colocar sei lá, alguma coisinha lá para vender gravata, vender e-book, vender. Sei lá. Como é que eu vou cobrar Uhum. isso? Não sabemos. Então, olha só a situação da pessoa que está administrando essa empresa, essa startup. Ela Uhum. está trabalhando com um negócio que ela não sabe o que é exatamente, os outros também não, e Uhum. tem alguém dando dinheiro para esse que é um investidor, dando dinheiro para esse cara fazer isso. É Quer dizer, verdade, né? você imagina o investidor ele entra aí da seguinte maneira: eu estou colocando aí 50 milhões de dólares, mas eu quero o retorno disso aí. Quer Resultado, dizer, né? eu quero o resultado. E esse cara fica no pé, É. fazendo uma pressão imensa. Então, o CEO de uma situação dessa, ele tem um desespero, porque ele tem que estar, como vou dizer, é, articulando o desejo do investidor com a equipe dele e com o É. resultado. Quer dizer, isso aí dá uma tensão. Quer dizer, você falou Isso para mim que interfere um você. pouco no processo criativo também, né? Porque também tem que ter criatividade. Então, eu sei que você entende de mindfulness. Por favor. Sim. É mindfulness que ajuda muito no estar no presente, né? Também a questão de um tempo para meditar, para refletir e gerar mais criatividade, né? Onde a gente falava do ócio criativo, né? Que alguns autores, né, precisam escrever ou pintar, então, porque na startup também, de certa forma, tem que ter criatividade também, né, para vender e para. Mas às vezes não dá tempo para isso, né, de viver o presente, de ter esse distanciamento. É muito estressante, né? Quer dizer, no É. seguinte sentido, as exigências são muito grandes. Então, quer dizer, eu entendo que um treinamento, uma elaboração como a que você consegue passar para alguém treinando é extremamente importante. Mas é aquela coisa, né? Assim, quanto tempo ele tem para absorver isso aí? Tem algumas empresas que até têm um momento de meditação, né, um momento com profissionais fazendo atenção plena, né, ou mesmo até jogos ali, né, para a pessoa soltar um pouquinho, né? Mas a pressão é muito grande, né? Então
De repente tem gente que consegue, né? Mas tem outras pessoas que não, então. E como que você lida com isso, assim? Você incentiva também os hobbies, passatempos, ou não tem espaço para isso? De uma certa forma, a gente trabalha com estudos de risco e de piores e melhores alternativas, que é um aspecto mais de hard skill. Do outro lado, a gente lida com, como eu diria, com motivações básicas que cada um tem. Por exemplo, eu acho que aquela pessoa que tem que ser o primeiro. Ah, sim, um competitivo, né? Você pega e fala, meu Deus, aqui você não precisa ser o primeiro. É um trabalho em grupo, né? Não é competição, é colaboração, né? É colaboração. E esse cara atrapalha. E às vezes são alguns detalhes muito interessantes. Eu já vi, por exemplo, pessoas que gostam de assumir risco e preferem trazer as coisas para a órbita, para o feudo dele. Então, eu já vi algumas pessoas, de repente, área de desenvolvimento, vou dar o exemplo, tinha um prazo para ser entregue uma parte do aplicativo. Uma semana antes, o rapaz levantou a mão e falou, acho que não vai dar. Uma semana antes, ele já não tinha mais tempo de tomar nenhuma reação. Quer dizer, ele trouxe o risco para ele. Ao invés dele dividir o risco, falou, olha, se ele deveria ter, há um mês antes, ele deveria ter falado, ó, gente, parece que não vai dar certo, né? O gato subiu no telhado. Não falou nada, né? Guardou para ele. Quer dizer, é um cara que ele gosta de trabalhar com risco. Com isso, ele colocou em risco todo o trabalho do grupo. Então, são algumas coisas que, como é que você consegue perceber isso individualmente? Você pode até, individualmente, você pode perceber, falar, não, ele corre um pouco mais de risco. Mas quando você coloca esse cara na real, digamos assim, no próprio movimento, aí você começa inteiro, né? Exatamente. Tem pessoas mesmo que têm essa necessidade de incerteza, de risco, né? E outras pessoas que já têm necessidade total de certeza absoluta, né? Então, acho que o meio do caminho seria mais adequado, né? Assim, é aquilo que você comentou. Assim, há momentos em que a incerteza hoje em dia, Julieta, dentro do meu ponto de vista, nós não temos certeza de mais nada. Absolutamente mais nada. Ou seja, tudo pode estar mudando muito rapidamente. Eu vou usar o último exemplo, que é jargão, que é a pandemia. Tá? Mudou tudo. Agora, você pega uma outra. Você pega as pessoas tiveram que se situações. reinventar, né? E rápido. Você entende? Quer dizer, veloz, bate né? pronto. Não parava. Eu, assim, falando de brincadeira, né? Eu faço isso na minha cozinha. Eu gosto de cozinhar e assim, eu brinco que eu sou um cozinheiro amador que desobedece receita. Eu não sigo receita, entende? Quer dizer, não tem aquilo, vai outra coisa. Eu não tenho. Quer dizer, isso por quê? Porque, digamos que é um treino para você estar lidando com as diferenças, com aquilo que está acontecendo. Se adapta, né? Mais flexível, né? De certa forma, assim, né? Como na cozinha ele, né? Você tem que estar adaptando as coisas, né? O peixe, né? Exatamente. E aí, Juliana, Julieta, é uma coisa que eu percebo em termos de, recentemente, uma empresa de desenvolvimento. Olha que bonito, olha que bonito. Hoje em dia, com o negócio da pandemia, todo mundo trabalhando em home office, certo? Tá. Se você está trabalhando em home, você está onde hoje, agora? Fisicamente. Na minha sala aqui. Mas em que cidade? A Ribeirão Preto. Eu estou em São Paulo.
Quer dizer, então, se você não tivesse falado, ninguém, Ninguém ia saber, né? ninguém Poderia ia estar em qualquer saber que o lugar, né, do Paulo mundo. está aqui, que você está aí, continuaríamos. Então, o que acontece? A mesma pessoa que trabalha aqui, ela pode trabalhar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para qualquer lugar. Tá? Esses caras entraram contratando gente pelo dobro do salário. Você Nossa. imagina você ter uma empresa de desenvolvimento, onde você tem 70% do pessoal técnicos de desenvolvimento, engenheiros de informática, e Uhum. de repente aparece um cara do outro lado falando assim, eu pago o dobro. Vixe. Não, é Em traumático, você dólar ainda, entende? né? Quer dizer, N pessoas vão saindo da É. empresa. Então, quer dizer, então você tem que ter aí, você tem que ter uma rapidez de falar, e agora, o que eu faço? Entendeu? Pago mais? Não dá, né? Quer dizer, você não pode pegar, você não aguenta dobrar o salário de todo mundo. Então, eu tenho que dar alguma oportunidade para eles. O que eu faço? Quer dizer, essa rapidez, Uhum. ela é algo que tem, que é muito, como é que eu vou dizer? É muito chocante hoje em dia. Né? É verdade, né? Porque é uma coisa que tem que pensar rápido, né? Tem que raciocinar ali, mas de certa forma, às vezes vem também a ideia, né? Então, porque também às vezes fica muito preocupado com isso, né? Eu trabalho muito com negativismo e pessimismo, às vezes a pessoa fica plano A, B, C, D, né? Mas também, de certa forma, atrapalha muito com a ansiedade, né? Fica já negativa, vai acontecer alguma coisa ruim. Então, quando vier a situação, você pode até ter umas ideias ali, né? Mas, de certa forma, tem também o estado de flow também. É importante, porque às vezes você está tão ansioso que você toma decisões ruins, erradas, né? Do que quando você está calmo e consegue pensar com mais clareza, assim, né? Então, essa parte também é interessante. Eu acho que, realmente, né? Incerteza vai sempre existir, né? Talvez hoje em dia é mais forte essa questão. O que eu vejo, né, é assim, essa ansiedade de querer fazer, falar, causa esses detalhes negativos que você trouxe. Quer dizer, aquela ideia de você entrar num flow, quer dizer, você entrar num movimento de trabalho, onde você se. Aquele momento que você trabalha e não percebe o tempo passar. Né? É, Quando você pega e você fala, puta, emerge, nossa, né? já Assim. são, né? São 6 da tarde, puxa, eu ainda vou ficar mais um pouco, que tá gostoso acabar isso. É, E fica difícil por causa dessa ansiedade. Putz, eu, teoricamente, deveria estar tranquilo, eu já errei seu nome umas 4 vezes. é E verdade. cada vez que eu erro, eu falo, meu Deus, eu não posso! Paulo, Paulo! Quer dizer, isso vai criando uma sequência como é que eu vou dizer? Com De tensão certeza, cada né? vez mais acelerada. E isso acontece, por exemplo, muito quando você está pensando em termos. Porque conforme você vai subindo no escalão administrativo, esse subindo, eu não gosto muito da palavra subindo, mas enfim, conforme você vai tendo uma área de atuação mais ampla, Uhum. você começa a operar pelas outras pessoas, É, com as outras pessoas, mas as outras pessoas vão estar sendo muito mais independentes. E aí, é assim, aí que entra aquela parte que eu falei de self-skill. A pessoa tem que ter uma clareza muito grande de quem ela é, para onde ela quer dirigir a firma, a uhum. organização. Se ele Então, o não tiver isso claro, autoconhecimento aí é bem importante, né? então, eu às vezes fico até pensando, mas isso já é um pouco como é que eu vou dizer, de imaginação muito criativa, se nós não deveríamos ter pessoas qualificadas, psicólogos, que pudessem estar trabalhando junto do board de administração. Sabe, é uma coisa que eu acho que seria muito interessante. Com certeza, né? É um trabalho conjunto, né? Tanto o seu trabalho ali, né? Como é uma pessoa mentora mesmo, né? Que vai mentorando, né?
quanto trabalho individual com a terapia, né, com a psicologia. Com certeza, eu acho que teria mais avanços mesmo, né, do que um ou outro, né? Então, Sim. seria um trabalho conjunto. Mas eu... E tem mais alguma coisa para pontuar aqui, que eu estou tentando lembrar Não aqui, sei, mas alguém não... teria alguma pergunta? Eu acho que você explicou bem toda essa parte, né? Eu nunca não tinha ouvido falar sobre esse self-skills, né? Que é bem importante também. Você explicou bem o hard skills, soft skills. E fico muito feliz com a sua participação. Tem muito conteúdo ali depois. Se você quiser falar também depois, o pessoal quiser seguir o Paulo, né? Assim, porque ele traz bastante material, bastante vídeo, né? Se tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, sobre mentoria, depois eu vou deixar o link aqui com o seu Instagram, né? Correto. E também eu gostei muito do convite, agradeço as pessoas que participaram, e sempre é uma honra falar. Eu gosto de conversar com você, Julieta, porque eu sei da sua competência. Então, é algo que é desafiador conversar, trocar ideias. Ah, obrigada. Imagina. Então tá combinado, a gente conversa então em outros momentos, né? Conforme for aí, a gente vamos combinando outras parcerias aí. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.